Olá pessoal, dando continuidade ao módulo de AVC, acidente vascular cerebral, do 13º curso nacional de atualização em terapia intensiva, falamos sobre acidente vascular cerebral isquêmico, agora vamos falar sobre acidente vascular cerebral hemorrágico, em especial hemorragia intraparenquimatosa. E em seguida falaremos sobre hemorragia subaracnoide. Como na aula introdutória de acidente vascular cerebral isquêmico, a gente diferencia hemorragia de isquemia pelo método de imagem. Clinicamente é impossível de definir isso, tá? Já foram feitos estudos sobre isso. Então a isquemia vai apresentar na tomografia, que é o método de escolha, como a área branca dentro do tecido cerebral, semelhante à da calota craniana no osso. Já o AVC isquêmico vai ter uma área hipoatenuante. O AVCH, hemorragia intraparenquimatosa, como eu falei, ela gira em torno de 15% dos AVCs. Pode ser um pouco diferente dependendo da região, da sua localização. Nos Estados Unidos, entre 10 a 20 por 100 mil habitantes. No Brasil, a idade de acometimento é acima de 55 anos, homens são mais frequentes, e no Brasil é uma importante causa de morte nas regiões metropolitanas por AVC. Então, é uma doença muito incapacitante. Alguns subgrupos japoneses e negros podem ter uma incidência maior relacionados a fatores genéticos ou socioeconômicos e ambientais. Como eu falei para vocês, dependendo da região, por exemplo, se você pegar aqui a Argentina, você tem uma relação, aquela que eu falei, mais ou menos 80 para talvez 15, 20, mas, por exemplo, se você pegar em Guayaquil, a incidência de AVC hemorrágico, hemorragia intraparenquimatosa, pode chegar até 40%. Então, mostrando que o fator regional é um fator importante. Se você pegar Santiago, na área mais periférica, pode chegar a 40% também. Então, é só para a gente alertar que, dependendo da população, a gente vai ter uma região com mais ou menos hemorragia comparado com AVC. Fatores de risco. Há muito se sabe que a hipertensão é o fator de risco mais importante. Nos últimos anos, alguns fatores foram detectados, como mutações genéticas do fator da sua imunidade, angiopatia amiloide, muito frequente, e os tratamentos, trombolíticos, drogas anticoagulantes, antiagregantes, drogas lícitas e ilícitas, também assumiram um papel. Então, além da hipertensão, se associaram fenômenos ou fatores atuais, e eu gostaria de chamar a atenção sobre os medicamentos. A fisiopatologia da hemorragia, ela tem um curso cronológico. Eu tenho a ruptura, vamos pegar o exemplo que é o mais fácil, que é as rupturas dos pequenos aneurismas de artérias perfurantes decorrentes da hipertensão. Essa ruptura vascular leva à formação do hematoma. Esse hematoma é formado em menos de 1 hora, e da primeira à 6ª hora após a formação do hematoma, você pode ter expansão do hematoma. Fatores como maiores níveis pressóricos, maior gravidade dos fatores de riscos ateroscleróticos, diabetes, uso de anticoagulantes, por exemplo, podem facilitar essa maior expansão do hematoma. Essa expansão do hematoma vai levar à formação de edema depois de 24 a 72 horas. A progressão do hematoma, ela ocorre principalmente nas primeiras 6 horas, como você pode observar nesse estudo clássico do Kazui, mas ela pode acontecer posteriormente, principalmente em pacientes com anticoagulação, em pacientes com hipertensão descontrolada. Esses níveis pressóricos podem levar a uma descompensação e progressão desse hematoma. Do ponto de vista molecular e celular, nas primeiras 24 horas você tem extravasamento de proteínas, glicose, eletrólitos. E nessas 24 a 72 horas subsequentes, eu ativo algumas vias importantes. Via de imunidade celular e humoral, cascatas de coagulação e as vias de excitotoxicidade neuronal, mediada por receptores N-metildiaspartato e receptores que envolvem glutamato. E, posteriormente, eu vou ter lesão do tecido pelos radicais livres e pelas metaloproteinases.
muito que bem. Na fase inicial, em que o hematoma está se formando, eu vou aumentando meu volume até que em determinado momento o meu aumento de volume vence minha capacidade de complacência e eu aumento a pressão intracraniana. Como vocês podem observar, nesse momento A eu tenho um fluxo adequado, no momento B eu já tenho uma redução do fluxo, no momento C eu já estou com evidência de hipertensão intracraniana e se nada for feito eu posso evoluir para uma ausência de fluxo diastólico e caminhar para a morte encefálica. O quadro clínico, diferentemente do AVC isquêmico, que mais ou menos o que predomina é o déficit neurológico, no AVC hemorrágico, não que o déficit neurológico não tenha importância, mas a piora do nível de consciência é um determinante. Metade dos pacientes terão piora do nível de consciência e mais da metade deles piorarão nas próximas 24 horas. Cefaleia, vômitos, um nível de pressório elevado na divisão é frequente e a apresentação de crises epiléticas ao longo da internação pode chegar, dependendo, em média, 6 a 7%. Claro que o nível a apresentação do exame neurológico vai depender da localização, se é lobar, direita ou esquerda, pontaminal, se é um talâmico, se é no cerebelo, se é na ponte. Isso vai determinar também o quadro neurológico. A maioria dos pacientes, hemorragia intrapariquematosa de origem hipertensiva, vai se localizar em núcleos da base, seguidos dos AVCs lobares. O diagnóstico, o exame de escolha é a tomografia, nível 1 de evidência, mas em casos selecionados para investigar a etiologia, por exemplo, de um aneurisma, angiografias, angiotomografia e ressonância pode ser útil. Então, só para exemplificar, eu quero investigar um cavernoma que sangrou. A ressonância vai ser melhor, por exemplo, do que a tomografia isoladamente ou do que a angiografia. Eu quero investigar uma fístula dural. A angiografia pode ser melhor do que a ressonância. Então, dependendo do quadro clínico do paciente que apresentou hemorragia, da sua idade, de fatores associados, pode ser necessário outros métodos de imagem para esclarecer a etiologia desse sangramento. O exame de imagem também ajuda a prever prognóstico. Então, por exemplo, numa tomografia de crânio com contraste, eu posso ver dentro do hematoma um pequeno sangramento que, na verdade, é o contraste extravasando, como você pode observar aqui. O nome disso se chama spot signs, e a presença dele está associada a uma pior mortalidade e uma maior taxa de sequelas, como você pode observar. É óbvio que eu posso usar variáveis outras clínicas, como o volume do hematoma, para definir prognóstico. Então aqui tem um clássico, em que eu meço A vezes B, nos seus maiores diâmetros, e C, o número de quadros em que o hematoma aparece. Sendo que pacientes com hematoma entre maior que 75% do volume dele você continua dando ponto, e entre 25% e 75% eu vou dar meio, e nos quadros em que aparecer menos de 25% eu não vou pontuar. E isso vai te dar uma ideia do volume do hematoma. A gente sabe que volumes do hematoma acima de 30 ml está associado a um pior prognóstico, e Hemeth mostrou isso muito bem há quase 20 anos atrás. Então essa é a escala de Hemeth, mas existem outras escalas prognósticas que ajudam a gente a prever o prognóstico, como escala de coma de Glasgow, associada, o volume do hematoma, se eu tenho hemorragia intraventricular ou não, se é hemorragia infratentorial ou não infratentorial, e a idade. Variando de 0 a 6 pontos, né? E a depender dessa situação, a mortalidade do paciente e as sequelas vão aumentando. Então, eu não preciso do Spot Science isoladamente para definir prognóstico, eu posso utilizar o score de Hemeth ou outro semelhante para fazer isso. Na primeira hora, na sala de emergência, eu preciso exames gerais, exame de imagem, avaliar o volume do hematoma em localização e calcular o score de Hemeth ou o ICH score. E eu tenho algumas intervenções que vão ajudar a melhorar o prognóstico. Reverter coagulopatia se ela existir, controlar a pressão arterial, evacuar o hematoma se necessário, e em casos em que o paciente precise de proteção de via aérea e ventilação, isso vai ser salvador.
Para otimizar a temperatura, a coagulação, eu preciso ter uma temperatura corporal normal, equilíbrio ácido básico normal e não posso ter distúrbio hidroeletrolítico. No caso de sangramento, eu tenho que ver o que o paciente está usando, né? Se esse paciente tem uso de varfarina, por exemplo, de acordo com o nível de RNI dele, eu vou ter algumas medidas que vão envolver vitamina K em todos eles e as doses respectivas, e vai envolver o uso de ou plasma fresco ou de complexo protrombínico. A vantagem do complexo protrombínico é que você não perde tempo. É uma droga que você pega na farmácia e injeta. Enquanto o plasma, você precisa fazer tipagem, descongelar para aplicar ao doente. Então, vai ser mais efetivo o uso de complexo protrombínico se você tiver à disposição. Muito bem. É importante a gente fazer esses ajustes e, se eu não tenho um complexo protomínico, eu vou dar 15 a 20 ml de plasma fresco para esse paciente. O complexo protrombínico, como eu já falei, vai levar vantagem sobre o plasma fresco, porque é baixo volume, administra rápido, é caro, mas o plasma também não é barato, e eu tenho mais fatores de coagulação que vão ajudar. Já o plasma tem as reações transfusionais, então é interessante isso. Outras formas de reversão, heparina não fracionada, que você tem a protamina, os antiagregantes plaquetários, se você houver considerar transfusão de plaquetas, e DDAVP para clopidogrel, por conta da via diferente que age. Fator 10, os inibidores do fator 10 que estão em moda para prevenção de AVC secundário, isquêmico secundário à fibrilação atrial, então a rivaroxabana, a apixabana, você pode dar o plasma fresco e vitamina K não são efetivos, então não adianta. Então, se o paciente tem um tempo inferior a 8 horas, carvão ativado é uma opção. Para rivaroxabana e apixabana, você pode usar plasma concentrado protombínico, é importante, 30 unidades por quilo. Inibidores direto da trombina, como a dabigatrana, você já tem anticorpo específico para isso, né? Como vocês podem ver, o antídoto, o idarucizumab, ou pode dialisar esse paciente. Considerar fator 7 ativado também é interessante. Hemofílicos, você vai ter a correção com fator específico, né? Heparina de baixo peso molecular, você vai combinar o uso, né, para reversão de plasma fresco, né? Uso de heparina de baixo peso, a dose de protamina, que você vai usar nesses casos desses pacientes para você melhorar. Só que a protamina vai mais ou menos mexer em 60%. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando for fazer isso nesses pacientes. No caso do Fundaparinux, né? No caso do Fundaparinux, a gente tem que tomar cuidado e pode ser necessário, apesar dos baixos índices, o uso de plasma fresco e fator 7 para esses pacientes. O fator 7 no AVC por hipertensão não mostrou diferença, então não é usado de rotina, sem coagulopatia. O tratamento da pressão arterial é fundamental, né? Estudos iniciais, esse de 2008, mostrando que o controle intensivo versus seguindo os guidelines, e o controle intensivo era manter a pressão por volta sistólica de 140, foi associado a um menor volume do hematoma. Então, o aumento proporcional no grupo controle foi de 36% contra 13% no grupo tratamento intensivo. E isso, posteriormente, mostrou uma melhora de déficit funcional desses pacientes. E hoje, se recomenda manter a pressão arterial sistólica por volta de 140. As drogas que você tem hábito estão disponíveis para você usar. No nosso meio, nitroprusiato é o mais frequentemente utilizado. Cuidado com nitroprusiato em pacientes com ICO, em pacientes com hipertensão intracraniana e insuficiência renal, e cuidado com doses maiores do que 3 a 10 microgramas. Tá? Isso porque você pode ter toxicidade pelo cianeto, que é caracterizado por acidose metabólica, hipoxemia, bradicardia, confusão mental e convulsões. Outras complicações são náuseas e vômitos e metemoglobinemia.
Então, cuidado quando a gente optar, já que o nitroprusiato é o mais disponível no nosso meio. A prevenção de lesão cerebral secundária é fundamental e envolve variáveis que a gente discute aqui, as mais diversas, mas tudo extracraniana. Hipertensão, hipotensão, hipóxia, hiperóxia, hipo ou hipercapnia, hipoglicemia, hiperglucemia, hiponatremia e assim sucessivamente. A pressão intracraniana, como eu falei com vocês, na fase inicial você tem aumento desse hematoma, esse hematoma pode aumentar e produzir sinais de hipertensão intracraniana. Recomenda-se a monitorização de pressão intracraniana em qualquer paciente com hemorragia com glaso menor ou igual a 8 ou sinais clínicos de herniação. Ou pacientes com significativa hemorragia intraventricular ou com hidrocefalia. Então, isso são as indicações de monitorização de pressão intracraniana. A monitorização da pressão intracraniana, no caso, a preferência é por pique intraventricular e dando ênfase à drenagem ventricular. As outras estratégias de osmoterapia e sedação e bloqueio e hiperventilação vão ser reservados para casos que não estão respondendo à drenagem ventricular, assim como hipotermia, hemicraniectomia com uma barbitúrico. Então, habitualmente a drenagem ventricular é mais do que suficiente para controle da pressão intracraniana. Controle de convulsões, o uso de anticonvulsivantes para pacientes de baixo risco não é mais recomendado. Quem são os pacientes de baixo risco? São aqueles pacientes com hemorragia dos núcleos da base, ou hemorragias cerebelares, ou hemorragias da ponte. Esses pacientes são de baixo risco e não deveriam ser receber anticonvulsivantes. E quem são pacientes de alto risco? Pacientes com hemorragia lobar, pacientes com hipertensão intracraniana pela hemorragia. Talvez merecesse profilaxia com a fenitoína e manter o nível sérico entre 10 a 20 microgramas por ml. Às vezes a gente quer ajustar pela dose, mas tem que lembrar que alguns pacientes não respondem adequadamente. Eles metabolizam lentamente e a gente acha que a fenitoína está fazendo bem, ele está intoxicando. Então, medir o nível sérico é importante. E em pacientes que você está com dificuldade de entendimento do rebaixamento, se é crise, se é hipertensão intracraniana, o uso do eletroencefalo é mandatório no diagnóstico. Tratamento cirúrgico. A maioria dos pacientes não se beneficiarão do tratamento cirúrgico, provavelmente quem é que se beneficiará? Quem está com compressão de tronco, quem está com hidrocefalia obstrutiva, quem tem hematomas lobares com hipertensão intracraniana. Provavelmente esses se beneficiarão, os demais não se beneficiarão. Tá? Então eu tenho um hematoma lobar, mais de 30 ml, superfície cortical, provavelmente vai se beneficiar de uma craniotomia padrão. Métodos estereotáxicos, endoscopia, com ou sem trombolítico, estão em estudo e ainda não são definidos como estratégia para tal. E não esquecer do controle da pressão tardio. Então aqui só para mostrar, aqui estudos com recorrência de paciente com 1 ano, mais ou menos. E se você observar, pacientes que mantiveram pressão diastólica maior do que 90, tiveram uma taxa de recorrência do AVC bastante elevada. Isso é importante a gente prevenir. Não adianta fazer um ótimo tratamento e o paciente não controlar depois a nível ambulatorial que ele vai ter novo ressangramento. Obrigado.